Bom dia, meus alunos queridos, tudo bem? Quinto ano. Vamos iniciar a nossa aula de ensino religioso, nos colocando na presença do Senhor Deus, para que Ele haja em nós, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre os nossos pensamentos, as nossas atitudes e tudo nesta manhã nós entregamos a esse Deus, que Ele venha, nos purificar e nos encher de sabedoria, para que a gente saiba lidar com todas as coisas, amém? Muito bem, meus amores, hoje nós estamos aí, observem a imagem, na unidade 6, com o tema comunidade, pão, prisão e oração. Então, esse é o tema, das nossas próximas aulas aí. Hoje nós vamos comentar mais em relação ao que é ser comunidade. O que é viver em comunidade? E vamos falar um pouquinho das primeiras comunidades, lá da época de Jesus. Então, os primeiros cristãos, eles eram como nós. Eles lutavam pela sobrevivência, para pagar as contas, alimentar os filhos. Eles sempre faziam reuniões, encontros em famílias, sempre ao redor da mesa, aprendendo e ensinando uns aos outros. Eles eram livres de hierarquias, quer dizer assim, não tinha ninguém melhor que ninguém. Porém, existia muito respeito pelos mais antigos, Na fé, eles procuravam conhecer a Deus, nutriam, os seus relacionamentos aí das experiências de Deus, dos ensinamentos de Deus. E os primeiros discípulos, os apóstolos, viviam assim, sempre pedindo a luz do Espírito Santo e a luz das Escrituras, de maneira que as suas vidas se tornavam coerentes, com aquilo que eles aprendiam. Então, o que é isso? Coerência com aquilo que aprendiam. Vivenciavam exatamente aquilo que Deus queria que eles vivenciassem. Então, viver em comunidade, viver em comum unidade, isso é muito importante, nós precisamos buscar isso. Eu vivo no meio da minha comunidade familiar, eu preciso viver inteiramente voltado para minha família, de comum acordo, de comum unidade. Essa imagem, vocês observem aí, está mostrando uma cesta cheia de pão, O pão é um dos alimentos mais antigos do mundo. Você gosta de pão? É difícil quem não gosta de pão, É raro, pode ser que exista, com certeza, mas a maioria das pessoas gostam de comer pão, E de que tipo de pão que você mais gosta? Então, observem, essa imagem aí e vamos pensando. De que forma que você gosta de comer esse pão? Com manteiga, com geleia, queijo, ou frios, ou puro mesmo? Vocês já fizeram pão em casa? Ou já viram a mãe preparar o pão? Vocês sabem como que ele é feito, os ingredientes que vão nesse pão? Então, gente, o pão, ele é um dos alimentos mais antigos do mundo. Em algumas civilizações, ele é assado sobre uma pedra redonda, sabe? Como se fosse uma panela invertida, com fogo embaixo. Isso é o caso do pão sírio, que ele tem uma forma arredondada e achatada, certo? Então, o pão, ele é um alimento essencial para tantas civilizações que ele se tornou aí para o cristianismo um símbolo da comunhão, da partilha e também do alimento que nutre a alma, que é o alimento espiritual, certo? Então, na próxima aula, a prof vai trazer a história, a Bíblia conta assim, que vai comentar sobre os primeiros cristãos, que eles partiam pão nas casas uns dos outros e construíram, um grupo que crescia em número e também em cuidado, um cuidado assim integral uns com os outros. E como a prof disse ali, pão, prisão e oração, na história bíblica que vocês verão na próxima aula, vai contar a história lá, do que o rei Herodes e o filho, ele reinou na Judéia por 41, de 41 até 44.
e ele tinha a intenção de matar a Pedro. Então, os seguidores de Jesus, eles formaram aí um grande grupo e se reunia sempre em frente do templo de Jerusalém. E nessa época que o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Mas isso é uma história para a próxima aula, ok, meus amores? Muito bem, a prof vai deixar algumas questões no Google Forms relacionado a esse diálogo que nós tivemos aqui, ok? Beijo, meus amores, e até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus.